Girando pela notícia, a polícia investiga a morte de um advogado que aconteceu no Rio de Janeiro. Detalhe, esse crime foi em frente ao escritório dele e a suspeita é de execução, porque não levaram nada e no momento que abordaram esse senhor, chamaram ele pelo nome. Quem está acompanhando o caso é Diana Roger. Diana, muito boa tarde. A informação que eu recebi que o escritório dele já atuou com a história das criptomoedas ou com gente que estava envolvida com isso? Isso mesmo, William. Teria atuado em ações de resgate de investimento de criptomoedas. Então, a Polícia Civil está reunindo todas as informações para entender qual teria sido a motivação desse assassinato. Se teria alguma coisa a ver com o trabalho que ele exercia no escritório de advocacia. E nesse momento, William, as equipes da DH, Delegacia de Homicídios da capital fluminense, estão no local do crime. Isso aconteceu na Avenida Marechal Câmara, no centro do Rio de Janeiro. E os agentes da DH estão lá justamente em busca de novas imagens de câmeras de segurança na tentativa de localizar o assassino. Os agentes estão vasculhando tudo, os prédios todos ali no entorno, inclusive a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, que fica a pouquíssimos metros de onde aconteceu esse assassinato. O crime, a gente lembra, foi ontem, 5 horas da tarde, em plena luz do dia, no horário em que as pessoas estavam saindo ali do expediente. Então, a Marechal Câmara estava muito movimentada. O assassinato foi registrado por uma câmera de segurança, aliás, várias, mas a Itatiaia teve acesso a uma dessas imagens. Rodrigo Marinho, 42 anos, ele estava em pé na calçada, ele tinha acabado de fazer um lanche, estava ali conversando com um homem em frente ao escritório de advocacia que ele tem ali na Marechal Câmara, quando na imagem surge um Gol branco. O veículo ficou parado um tempinho, até que um homem armado de touca desembarcou do banco de trás desse Gol branco e saiu atirando contra o advogado. O homem que estava conversando com esse advogado chegou a correr e o criminoso continuou disparando tiros contra a vítima. Foram mais de 15 tiros. Em seguida, o assassino voltou para o carro e fugiu. A polícia já sabe que o assassino do advogado, como você bem disse, chamou a vítima pelo nome, foi diretamente no advogado e atirou nele. Nada foi roubado, então o crime apresenta, sim, características de execução. Tudo aconteceu em frente ao escritório dele. Rodrigo costuma descer nesse horário para fazer lanche, segundo testemunhas. Então, a polícia também investiga se os criminosos conheciam a rotina da vítima. E, como eu disse, o crime aconteceu a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras importantes sedes que tem ali na região, Defensoria Pública, Ministério Público. Então, é uma região onde há muitas câmeras de segurança. Então, a DH, por isso, retornou hoje. Ontem, eles já tinham feito uma perícia preliminar e voltaram hoje para buscar mais imagens e ouvir testemunhas. Os agentes investigam, William, portanto, de onde veio e para onde foi esse Gol branco. E entidades ligadas à advocacia se manifestaram ontem sobre esse caso que vem causando comoção e, ao mesmo tempo, revolta, sobretudo da forma que aconteceu em plena luz do dia em frente à sede da OAB. Em uma postagem feita ontem nas redes sociais, logo após o crime, o presidente da OAB, Luciano Bandeira, disse que hoje à tarde ele vai ter uma reunião com o secretário de Polícia Civil do Rio e também o secretário de Segurança Pública para conversar sobre o andamento das investigações. Vamos ouvi-lo. O assassinato de um advogado, de qualquer cidadão, é algo que preocupa muito a Ordem dos Advogados e preocupa todos nós. Estou voltando para o Rio de Janeiro, mas já conversei com o governador do estado, o governador Cláudio Castro, e com o secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, Dr. Vitor César. Estarão na Ordem dos Advogados às 16 horas para conversar sobre o andamento das investigações e das apurações. É muito importante que tenhamos uma apuração efetiva e rápida do ocorrido hoje na Marechal Câmara. Eu conto com isso e estaremos apoiando a família, externando nossos pêsames e cobrando que tenhamos uma investigação rápida e efetiva. O corpo do advogado está no IML. Os parentes que foram até o local, a namorada e a mãe, preferiram não conversar com a imprensa. Rodrigo era especialista em causas cíveis e empresariais, atuava com assessoria jurídica a corretoras de bitcoins e também outros criptoativos. Então, todos esses elementos sendo investigados pela polícia, William. Lembrando aqui, não quero fazer nenhuma associação do caso do advogado com as operações que aconteceram em cima dessa turma aí dos bitcoins, porque nós tivemos uma operação no Rio de Janeiro, da Polícia Federal, que foi inclusive a que prendeu o tal do Gladson Acácio dos Santos, que ficou conhecido como faraó dos bitcoins. Na época, esse senhor, que era um ex-garçom, tinha aí
numa espécie de, segundo a Polícia Federal, pirâmide financeira, que movimentava nas empresas algo em torno de 136 milhões de reais, amigo. Era um chamando o outro. Você conhecia uma pessoa e eu falava o seguinte: olha, vem aqui, vou te oferecer uma vantagem, você vai ter uma rentabilidade de 10% ao mês. Isso não existe no mercado financeiro. E, na verdade, era uma pirâmide. Um monte de gente entrou, gente famosa, jogador de futebol, artista, um monte de gente. E o senhor Gladson seria na época, o grande rei, o faraó dos bitcoins. Aí depois foi se descobrir uma trama que tinha também na região dos Lagos do Rio de Janeiro, de tramas de assassinato, disputa, uma coisa louca que estava por trás disso. Então, esse caso do advogado pode puxar um novelho e, de repente, a gente vai achar alguma coisa pior ainda por trás disso tudo, para além da desgraça de imaginar que uma pessoa executada em plena luz do dia no Rio de Janeiro, no centro da cidade, e a polícia não prende. Não prende. Tamanha a incompetência. Mas também não posso só bater na polícia militar do patrulhamento ostensivo lá no Rio de Janeiro.